Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para a gente fazer uma breve análise da entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu lá no podcast do Vilela, o podcast Inteligência Limitada. Dias atrás, o ex-presidiário ele esteve no podcast lá do Flow, do Igor, e ele deu uma entrevista lá e os petistas ficaram todos animados porque bateu mais de 1 milhão de visualizações simultâneas, né? Mais de 1 milhão de pessoas assistindo ao mesmo tempo. E depois nós descobrimos que, na verdade, eles usaram de algumas artimanhas ali para que isso acontecesse, né? Parece que várias pessoas ligaram vários aparelhos ao mesmo tempo, assistindo ali a entrevista, né? E isso daí fez com que eles bombassem aquela live ali, aquela entrevista, e eles então passaram de mais de 1 milhão, acho que foi 1.070.000, alguma coisa assim. E o presidente, então, ele foi nesse podcast lá do Vilela e ali ele, quando começou a falar, já tinha mais de 400 mil pessoas assistindo, quando ele começou. Antes de começar, já tinha mais de 300 mil pessoas aguardando. Eu vi desde o começo, acompanhei desde o começo, e quando chegou ali por volta de 1 milhão de pessoas, eu comecei a fazer print. Quando chegou ali em 1.300.000 pessoas assistindo, eu achei que ele ia parar por ali, ia ser dali para baixo, não ia aumentar mais. Até que quando depois de 1 hora e meia mais ou menos de entrevista, chegou-se ao pico, pelo menos a que eu vi, né? Que foi isso daqui, ó. Eu fiz esse print aqui. Onde tinha aqui, deixa eu colocar na tela inteira para vocês mais aproximado aqui, ó. 1.762.593 pessoas foi na hora que eu fiz esse print. 1.762.000 pessoas. E isso não foi anunciado por rede de televisão, por grandes influenciadores, nada disso. Na verdade, eu fiquei sabendo dessa entrevista do presidente hoje à tarde. Hoje à tarde que eu fiquei sabendo. E olha que eu estou na internet toda hora. E ali, o presidente, ele não se furtou a falar de nenhum assunto. O presidente falou de tudo. Até o próprio Vilela falou, olha, a assessoria do presidente aqui, o próprio presidente, eles não fizeram nenhuma exigência aqui de que eu não entrasse em nenhum assunto. Pode entrar em assuntos espinhosos, qualquer um. E o presidente confirmou na hora, não, pode perguntar o que você quiser. Pode perguntar o que você quiser. E aí perguntou de canibal, de pedófilo, todas essas narrativas que a esquerda falou ali, o presidente tratou ali de boa. Ele deixou tudo muito claro, orçamento secreto. Ele deixou tudo. E aí você vê que o Vilela é um crítico do presidente Jair Bolsonaro. E você percebe que ele não entende, ele não é um cara antenado no que está acontecendo no dia a dia. Como é grande parte da população. As pessoas não têm informação. As pessoas não sabem. Quando o PT lança essa narrativa do orçamento secreto, joga a culpa no presidente, muita gente fica acreditando nisso. Eu vejo que muitos, até pessoas que eu conheço, que são petistas, que ficam com essas narrativas porque não é por maldade, é porque as pessoas não entendem, as pessoas acreditam no que a mídia fala. Então não tem a informação correta. Falou de... O que mais que ele falou? Da Jovem Pan, por exemplo. O presidente foi taxativo, o presidente falou censura. É censura o que está acontecendo com a Jovem Pan. Não tem outro nome. E aí você vê a grande mídia, um ou outro que manda uma notinha ali, né? Que publica uma notinha falando da censura que a Jovem Pan vem sofrendo. Mas você vê que grande parte dos jornalistas estão aplaudindo isso. Então o presidente ele falou dos filhos, né, que no final lá o Vilela quis falar de rachadinha, assim, já estava terminando a entrevista, né? E o presidente falou, não, pode falar, inclusive convida o Flávio Bolsonaro para vir aqui, o filho do presidente, convida o meu filho para vir aqui falar sobre isso, ele vem, não tem problema nenhum. Ele responde pelos atos dele e se ele tiver que dar explicação, ele vem aqui e explica. E aí ele ainda falou assim, vamos falar de rachadona, e falou do caso dos Mais Médicos, quando os governos do PT usaram Mais Médicos para mandar dinheiro para o governo cubano. Isso sim era uma rachadona, né? E o presidente, inclusive, chamou de rachadona
lá na entrevista. Então ele falou de todos os assuntos, ele não se furtou de falar de nenhum deles, nenhum. Tudo que o Vilela quis perguntar para ele, perguntou, o presidente respondeu de boa, né? Isso foi, gente, eu tô feliz, estou empolgado, não é por conta desses mais de 1.700.000 pessoas que assistiram simultâneo ali, não. Que bateu de longe o recorde que os petistas estavam aí todos sorridentes com a entrevista lá no Flow, né? E olha que o Flow tem muito mais inscritos do que o Vilela, mas muito mais, né? Então, mas isso aí é uma resposta a tudo o que vem acontecendo. O povo está dando uma resposta e eu estou feliz, eu estou empolgado, porque nós já vemos até os próprios institutos de pesquisa não conseguindo mais esconder o que está acontecendo. O sistema está totalmente encurralado. E esse é que é o perigo, né? Porque quando você vê uma fera acuada, ela se torna muito perigosa. Se ela já estava perigosa, ela fica muito mais ainda com os últimos acontecimentos. E esses últimos acontecimentos que eu estou falando é principalmente as últimas pesquisas. Que quando a Folha de São Paulo vem falar que está um empate técnico, você pode ter certeza que o presidente Bolsonaro já virou essa parada. Já virou. Lá em Minas eu estava vendo o Tarcísio falando, o pessoal que anda junto com o presidente falando, que lá em Minas já virou. Eles têm pesquisas internas. O partido, ele tem as pesquisas internas do partido. Então, nós já virou em Minas, já aumentou em São Paulo o Tarcísio. Já está eleito em São Paulo, o Haddad não tem nenhuma chance. Vai ser um massacre para cima do Haddad. E o presidente Bolsonaro vai aumentar muito mais os seus votos no segundo turno em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral também. O presidente vai ganhar com larga vantagem. Rio de Janeiro também, que é o terceiro colégio eleitoral, vai aumentar também. No Nordeste, o presidente também está melhorando. Então, eu tenho certeza que esse jogo já foi virado. Quando você vê o Folha de São Paulo, o Instituto Folha de São Paulo, aliás, o Instituto Datafolha, que é do Folha de São Paulo, vem dizendo que está tendo um empate técnico na margem de erro, dando ali 4 pontos para o Lula, mas na margem de erro está dando empate técnico, você pode ter certeza que o presidente está na frente. Nós já vimos alguns outros, como o Verita, não sei, o Brasmark, dizendo que o presidente já está na frente. Então, o sistema está totalmente desesperado. O Alexandre de Moraes, ele virou um imperador de vez agora, ele não tem mais limites. Ele não tem mais limites, ele está legislando todos os dias, mudando a regra do jogo. É como você estivesse num jogo onde você toma um gol e você está perdendo e o juiz, que é aliado seu, começa a mudar a regra aos 40 minutos do segundo tempo, para ver se consegue fazer com que seu adversário vença o jogo. Mas não vai ter jeito, o povo não vai mais aceitar essa mordaça que estão tentando colocar e tentar enfiar esse sapo barbudo goela abaixo. Nós não vamos aceitar, a população não vai aceitar isso. Isso está bem claro, está bem claro. E todas as vezes que o sistema toma uma decisão absurda, como é o caso da Jovem Pan, como é o caso de todas essas decisões que eles vêm tomando aí, eles agora ampliaram até os próprios poderes, né? Hoje eles ampliaram os próprios poderes lá no TSE. Então eles estão fazendo agora, eles estão passando por cima de tudo, de polícia, de Ministério Público, de tudo. É eles que estão fazendo tudo. Então eles estão totalmente desesperados. Mas a gente, quando vê a resposta que foi dada, isso aí é só simbólico, esse mais de 1.700.000 pessoas simultâneas lá na entrevista com o presidente, isso é simbólico. Isso é simbólico. É o povo mostrando que não vai aceitar. Não vai aceitar. E no dia 30 nós vamos vencer, sim, essas eleições. O presidente também falou dos filhos, né? Já aproveitando, falando da rachadinha ali, o presidente Bolsonaro falou, meus filhos andam comigo. A gente sabe quem são os filhos do presidente. Os filhos do presidente são o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos, né? Um é um senador, outro é deputado, outro é vereador, e tem o Renan, que é o menino mais novo, que está com 20 anos agora, e tem a Laurinha, que é a caçula. Esses são os filhos do Bolsonaro. Todo mundo sabe quem são. Eles têm trabalho fixo.
eles têm endereço fixo, eles estão todos os dias aí na mídia para todo mundo ver. A Laurinha não, porque ela é uma criança, não dá para ficar sendo exposta, mas mesmo assim, dias atrás, a jornalista Bárbara Gância fez questão de expor ela, né, de uma forma bem nojenta, né? Nojenta. E, assim, a gente não pode dizer a mesma coisa dos filhos do outro lado, do Lula, né? Porque os filhos dele, ele esconde. Eu acho que até o presidente tinha que explorar mais esse lado aí. Tinha que explorar. Não é jogar baixo, não é nada disso. É falar, não, olha aqui, vocês acusam os meus filhos, vivem acusando o Carlos Bolsonaro de fazer fake news, o Eduardo Bolsonaro de fazer fake news, o Flávio Bolsonaro de ter feito rachadinha quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Até o Renan, eles ficam acusando. A jornalista xingou a menina de 12 anos, que fez 12 anos agora, no dia do aniversário dela, ela fez aquilo lá, a Bárbara Gância. E o presidente Bolsonaro tinha que falar para ele, e aí, cadê seus filhos? Cadê os seus filhos? Que um trabalhava num zoológico catando cocô de elefante e agora tá podre de rico. Cadê? Por que eles não aparecem? Por que eles não estão com o pai? Eles têm vergonha do pai ou o pai quer esconder eles? Então o presidente tinha que explorar mais esse lado aí dos filhos do Lula, que se fosse o Lula, com certeza explorava e muito, porque eles jogam baixo, E você não pode jogar sério, cumprindo todas as regrinhas de etiqueta, com um time que está entrando de sola e te dando canelada o tempo todo. Senão você vai sair todo quebrado e você não vai bater. Então, eu acho que tem que ser explorado, sim. Então, meus amigos, eu acho que foi muito positivo o presidente ter ido lá no podcast do Vilela. Foi muito positivo mesmo. Isso foi uma resposta simbólica, mas uma resposta da sociedade mostrando que o sistema não vai vencer essa parada. Mas nós não vamos cruzar os braços. Nós temos aí um pouco mais de uma semana, aliás, hoje é dia 20, temos 10 dias, né? Restam aí 10 dias para a gente correr atrás. Correr atrás. Cada voto importa e muito, e muito. Mas nós vamos vencer essa batalha porque nós estamos com Deus. Deus à nossa frente. E com Deus à nossa frente, tudo nós podemos e nada ficará sem que a gente possa conquistar. Meus amigos, eu peço que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a família de vocês. Observem aí se você já está inscrito no canal, se não tiver, dê essa força para o canal, porque, olha, está tendo uma perseguição muito grande, os canais grandes estão sendo perseguidos, mas os pequenos também sofrem essa perseguição. Eu tenho reparado que o alcance do meu canal, que é pequeno, ele tem ficado cada vez menor, o alcance, o engajamento. Sabe, eu já sofri alguns strikes, já fiquei uma semana sem poder postar vídeo tempos atrás, por causa de nada, de um vídeo normal que eu tinha postado, eu achava que era normal. Mas o sistema, o TSE principalmente, eles têm feito uma perseguição muito grande aos nossos canais. Eu não tenho, o meu canal nem monetizado porque ele é um canal pequeno. Mas eu peço a vocês que dê essa força e se inscreva no canal, deixe o seu like, faça os seus comentários, isso é muito importante para aumentar o engajamento aqui do canal. Então dê essa moral aí pro canal, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos aí nos grupos, tá? E vamos continuar na luta, continuar buscando voto para no dia 30 a gente não sofrer, a gente não ter susto, tá bom? Então é isso, a gente se vê numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, tchau.